Olá, meus queridos alunos e queridas alunas da disciplina mais importante do curso, que é Medicina Legal. Medicina é legal, mais legal é a maneira como é que ela é ensinada. É difícil, né? Porque o aprendizado tem a ver também com o interesse do aluno e do modo como o professor, claro, coloca a questão. Até agora nós vimos com vocês, espero que as coisas estejam acontecendo bem com vocês, com as famílias de vocês, que tudo esteja indo bem. É complexa essa questão das doenças, né? Vocês estão vendo agora um vírus, né? Um ser microscópico influenciando aí, microscópico e eletrônico ainda, porque só é visível o vírus só na microscopia eletrônica. A bactéria você vê no microscópio comum, mas o vírus somente na microscopia eletrônica. É intracelular, às vezes dentro da célula, não tem metabolismo próprio. Vocês estão vendo as questões aí das lesões ocasionadas, as mortes ocasionadas por esse vírus. Vimos com vocês no início a dactiloscopia. Vimos lá as impressões digitais, as propostas do Vucetich sobre impressão digital. Só recordando, né, os polegar, indicador, médio, anular e mínimo. Certo? E aqui as questões dos deltas, né, como o Vucetich colocava dois deltas verticilo, o delta esquerda do observador presilha externa, delta direita presilha interna, ausência de delta arco. Vimos também que não há duas impressões digitais iguais, embora existam fórmulas. A fórmula dactiloscópica pode ser igual, mas a impressão digital nunca será a mesma. A possibilidade de repetição de uma impressão digital é de 1 para 17 bilhões. Nós somos hoje, na população mundial, 7,8 bilhões, agora no ano 2020. A perspectiva, o Brasil está com 212 milhões, Campinas 1.200.000 habitantes, o estado de São Paulo 46 milhões, as populações estão realmente aumentando. Há uma previsibilidade no ano 2050 para 8,6 bilhões de habitantes. Então, a população mundial não chega a 17, para repetir. Nem o clone tem a mesma impressão digital, não é mesmo? Necessitamos de 12 pontos coincidentes, que nós brincamos com vocês, são os 12 apóstolos da impressão digital. 12 pontos coincidentes para que você perceba que seja aquela mesma impressão digital. Alguns pontos característicos. Vimos também a importância da criação das luvas, né? Vocês estão vendo aí a questão da importância pelo Halsted, lá nos Estados Unidos, em Baltimore, na John Hopkins, o desenvolvimento das luvas, tanto é que da Carolina, né? Que era a enfermeira do Halsted. O Halsted inventou a cirurgia mastectomia radical com esvaziamento axilar. Então ele inventou a residência médica também. Devemos ao Halsted a residência médica. Então as luvas aperfeiçoadas pelo Goodyear, né, que auxiliou o Halsted a ter as luvas. Claro que não havia naquela época a ideia de bactérias, né? Não tínhamos a percepção das doenças bacterianas e a questão também imagine viral, né? A ideia de vírus. As bactérias, vemos a Louis Pasteur, que foi o grande gênio, que era um químico, não era médico, não era biólogo, era um químico, na cidade de Arbois, né, na França. Agora, vimos também a questão então as digitais, não há dúvidas quanto às digitais, vocês já aprenderam isso aí, ninguém tem dúvida. Vimos também a questão da 0 quando o dedo é ausente, X quando você não caracteriza. A lepra é uma doença que às vezes impede a digital. Quando não consegue as digitais na mão em grego quirodáctilo, passa a usar os dedos dos pés, pododáctilos. Então, a importância da mão, e a mão desenvolvendo o cérebro, né, toda a questão do homúnculo de Penfield, como vimos com vocês. Depois observamos a questão da lesionologia das lesões, já que 50% a 60% das perícias médico-legais estão ligadas na área de lesionologia ou traumatologia médico-legal.
E aí vemos as energias de ordem mecânica, instrumentos, 6 tipos de instrumentos: perfurantes, cortantes, pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes, contundentes e corto-contundentes. Vimos também que o perfurante produz uma ferida punctória ou pontiforme. O exemplo clássico de instrumento perfurante: agulha, ponta de compasso, furador de gelo. Então, produz um ponto. Você olha na pele da pessoa, né, tomou uma vacina ou aplicou uma injeção, fica um ponto. É pontiforme ou punctória. Vimos instrumentos cortantes, cujo exemplo clássico aí é a navalha, né, de fazer barba. Então, a navalha ela é cortante. O bisturi não é cortante, ele é inciso, já que cirurgião não faz corte e costura, faz incisão e sutura, como eu já brinquei com vocês nesse sentido. Então, a ferida cirúrgica é terapêutica, terapeu do grego estar junto. Então, cortante. A ferida também é cortante. Vimos o contundente, cuja ferida é contusa. Aí vemos as várias: rubefação, equimose, escoriação, martelo, né, lembra? Luxação, entorse, as várias perfurações, para-choque de carro, queda, precipitação. Isso nós vimos com vocês detalhadamente os instrumentos contundentes: empalamento, encravamento, todas as lesões por instrumento contundente. Vimos a importância da equimose, né? A equimose é uma lesão muito frequente, tem aquele espectro, né, inicialmente avermelhado, depois violáceo, amarelado, avermelhado, violáceo, azul, verde e amarelo. Nessa sequência, dura 15 a 20 dias. Na criança é mais fugaz, 3 a 5 dias está resolvido o espectro, né? Equimoses internas não têm espectro, portanto, ao encontrarmos no cadáver uma lesão, uma equimose, uma lesão vital, uma escoriação, uma rubefação, é sinal que a lesão foi produzida quando a pessoa estava viva. Cadáver, quer dizer, carne dada aos vermes. Quer dizer, a lesão, né, Muito bem, vimos também os instrumentos pérfuro-cortantes, espada, faca, pérfuro-contundentes, não vimos, teremos uma aula especial. Talvez na próxima semana já trabalharemos com vocês o instrumento pérfuro-contundente, que é arma de fogo. Projeto de arma de fogo. A arma de fogo pode ser contundente, uma coronhada na pessoa, né? Os instrumentos podem ser também corto-contundentes. E o corto-contundente, a lesão é corto-contusa, o pérfuro-contundente, a lesão é pérfuro-contusa. Corto-contundente, corto-contusa. Aí machado de Assis, não, machado de Assis nunca. Machado, enxada, né? Foice, guilhotina, roda de trem, uma série de instrumentos, serra elétrica produz lesão corto-contundente. Não existe lesão dilacerante, isso eu fiz bem com vocês, lembram disso? Então 50% a 60% das energias são de ordem mecânica. Vimos também, começamos aliás as lesões por instrumento de ordem física, vimos principalmente a questão do calor, né, temperatura, energia elétrica, sinal de Liechtenstein, né, a lesão arboriforme de Liechtenstein, a lesão de Jelinek, né, energia elétrica artificial. Lembrar que morte por fulminação é morte por energia elétrica natural. O raio caiu, matou, fulminou, e o raio cai 2 vezes no mesmo lugar às vezes. Fulguração seria lesão por energia elétrica natural com sobrevivência, e eletrocução, ele morreu eletrocutado de energia elétrica artificial. E vimos as variações, vimos também a eletricidade, a pressão atmosférica interferindo no mal dos caixões, mal das alturas, a pressão atmosférica variando. Vimos também o frio, né, a geladura, que é o nome da queimadura pelo frio. Vimos também a radioatividade, lembrar da Madame Curie, Pierre Curie, que a Madame Curie inventou a radioatividade, ela era polonesa, nasceu em Varsóvia, morreu em Paris,
Essa mulher ganhou 2 prêmios Nobel de Física e Química. Ganhou o Nobel com o Pierre Curie, com seu marido, em 1903. Depois, em 1911, ela ganhou de Química. Nunca ninguém na história teve 2 prêmios Nobel, né? Gozado plural de Nobel, né? Enfim, vimos também que a radioatividade produz lesões. Ela tem terapeuta, a Madame Curie morreu de leucemia porque ela aplicava aquelas ampolas de rádio no colo uterino, em mulheres com câncer de colo uterino. Vimos também o som, né? O som e a luz como pode produzir lesões. Vimos energia química, a vitriolagem, óleo de vitrilo, ácido sulfúrico, não é mesmo? Vimos também das energias de ordem. Íamos iniciar agora a energia de ordem. Aliás, vimos físico-química, né, com asfixia, as asfixias, cujo nome é impróprio, anoxemia, não é mesmo? Quer dizer, anoxemia seria o nome impróprio, já que o próprio nome em asfixiologia, o próprio nome artéria é um nome impróprio, porque os primeiros anatomistas, ao dissecarem as artérias, encontravam lá ar dentro da artéria, chamaram de artéria, é um nome impróprio. O nome correto não seria asfixia, mas seria anoxemia. E vimos que em asfixiologia, que é a lesão por energia físico-química, o mais importante, o fundamental de percepção é a questão do fato, o que aconteceu. O fato é fundamental em asfixiologia. Vimos a classificação do Afrânio Peixoto, até de um teste para vocês, um questionamento para vocês pesquisarem, né? Aquela folha das asfixias. E nós observamos aí a importância das asfixias puras. Quais são as asfixias que o Afrânio Peixoto classifica? A asfixia pura, asfixia complexa e asfixia mista. As asfixias puras, aquelas que há um obstáculo da entrada do ar nas vias respiratórias altas, né? Narina, boca, gases irrespiráveis, afogamento, né? Transformação de um meio aéreo em meio líquido, soterramento, aqui no Brasil agora, né? Brumadinho, né? Entrada de barro nas vias respiratórias, transformação do ar em meio sólido, né? Confinamento, falamos até das crianças que morrem confinadas dentro de carro, a pessoa esquece a criança dentro do carro, dentro de mala Samsonite, como aquela mãe, aqueles chineses que vieram num container até Salvador, na Bahia, quando abriram o container estavam mortos os 40 chineses asfixiados, né? Então, asfixia pura, não entra ar nas vias respiratórias. Sufocação direta, sufocação indireta. Vimos também as asfixias complexas, ocasionadas por compressão do pescoço, ficando as marcas no enforcamento, o sulco ascendente, acima da cartilagem tireoide, interrompido ao nível do nó, o estrangulamento, o sulco abaixo da cartilagem tireoide, na verdade, sulco contínuo, e a esganadora, que é apertar o pescoço com as mãos, não deixando o sulco, deixam marcas ungueais, ficam as marcas ungueais, não é isso? Então é importante que vocês percebam essa diferenciação, né, olhando o corpo. Então a informação, lembrar também que o objeto da medicina legal é o corpus crimini, o corpus delicti, ou corpo de delito, formado pelo corpus criminis, corpus probatorum, a instrumentarum e corpus probatorum. Corpus criminis, objeto ou pessoa contra o qual se comete um delito. Corpus instrumentarum, qual foi o instrumento que produziu esse delito? E o corpus probatorum, né, o conjunto de provas, né? Aliás, em legionologia falamos também das leis, a lei de Filhós, a primeira lei de Filhos, a segunda lei de Filhós e a lei de Langer, que elas aí, né, quer dizer, instrumentos perfurantes de médio calibre podem produzir uma lesão que você fala que foi tal instrumento e não foi. Não é verdade? Quer dizer, a questão de olhar a lesão, até exemplifiquei com vocês o garfo, né? Lesão produzida por um garfo na pele de uma pessoa, pode ficar aqueles 4 furinhos práticos, você olha, deve ter sido o garfo. Mas é sempre importante em instrumentos perfurantes de médio calibre, a primeira lei de Filhos, a segunda lei de Filhos, a lei de Langer, né? Instrumentos perfurantes de médio calibre relacionados às estrias musculares, na segunda lei,
e na primeira lei, né, dá a impressão que foi produzido por um punhal, que é aquela lesão típica em casa de botão. Então a medicina é no amor nem nunca nem sempre, não é uma ciência exata, é uma ciência, eu não gosto dessa expressão ciência biológica, eu acho que a medicina é uma ciência humana. Como o direito lida com o homem também, a medicina, né, são as duas áreas básicas aí na sociedade. Vocês estão vendo a importância dessas áreas, né, na estrutura social. É claro que toda área é importante, não tem área mais importante ou menos importante, mas a medicina legal dá uma série de fundamentos para você pensar também o corpo. Então lembrar que o objeto ele é corpus delicti, corpus crimes, pessoa, objeto contra o qual se praticou uma lesão, né? o instrumento e o conjunto de provas, lembrando que pode existir o corpo de delito indireto, quando não tem mais o corpo. Como no caso aí, né, que nós presenciamos aí da Elisa Samúdio, né, que era namorada do goleiro do Flamengo, Bruno, né, e que não se encontrou o corpo, então as provas são feitas de forma indireta. Então o corpo, quando não acha o corpo de delito é chamado corpo de delito indireto, tá certo? Conjunto de provas. Muito bem. Outra coisa que eu até questionei agora essa semana para vocês foi a questão das lesões produzidas pela própria questão da morte, né? Coloquei lá fases da putrefação, fases da questão da lei de Nichten-Sommer e a questão também do livor cadavérico. Então, claro que ao observar o corpo, né, nós vamos encontrar uma série de estruturas, de lesões que podem aparecer, né, que podem ser identificadas ou não. Em tanatologia, que é o estudo da morte, thanatos, morte, né, nós vamos ver ainda com vocês, ficou faltando em legionologia a arma de fogo, mas nós veremos com vocês essa parte. Então, em arma de fogo é fundamental observar a lesão, nós teremos uma aula específica. Mas a questão da morte, das 4 fases, né, da putrefação: fase cromática, mudança de cor; fase gasosa; fase colicoativa e esqueletização. Na questão da própria morte, o deus da morte se opõe ao deus da vida, né? Eros, né? Diríamos que Eros é o deus da vida, o adolescente é na fase erótica, né? Eros. Aliás, os gregos amavam de 2 formas, Eros e filia. O amor era erótico e o amor amizade. O cristianismo inaugura um novo amor, o amor ágape, caritas, caridade. Mas as tanásias, a eutanásia, por exemplo, é uma expressão muito utilizada, né? Eutanásia, a boa morte, né? Eutanásia. Freud submeteu a eutanásia. O aluno dele, o Max Schur, aliás, o Max Schur escreveu um livro, 3 volumes sobre os últimos momentos do Freud, fumava 3 charutos, 30 charutos por dia, pessoal. Morreu de câncer de boca com várias próteses, né? Eutanásia. Combinou com a filha dele e aplicou lá as injeções de morfina e morreu. A morfina é uma droga bem aplicada, excelente. Você fazer uma cirurgia uma vez e aplicaram morfina no pós-operatório, isso faz 20 anos, passou a dor, então bem usada, agora não pode ficar usando. Aí eu estou em tensão, né? Estou em estresse, quero morrer. Não, como assim? Eutanásia, boa morte, né? A nossa legislação aqui no Brasil não permite eutanásia, né? Eutanásia, boa morte. Então a eutanásia sempre é ativa. Alguém, né, como lá o Max Schur, aluno do Freud, combina com a Anna Freud, que é a filha dele, ele fala para a filha: não há mais sentido viver, o câncer está invadindo meu olho, aqui o cachorrinho foge de mim, então cheiro de putrefação, então, né, ele desiste. Eutanásia. Distanásia, que é a morte com grande sofrimento, distanatos, né, thanatos. Distanásia, a morte com sofrimento. As mortes nas UTIs são muitas vezes distanásicas. Você vê lá o Hirohito no Japão, câncer de pâncreas, morreu com 2 meses com sonda enfiada em tudo quanto é orifício do corpo. Uma morte distanásica com sofrimento disforme. Franco, na Espanha,
transplante de rim no homem de 84 anos, mas era o chefe do Estado, tinha que viver uma semana a mais com transplante renal com 84 anos. Então a morte de Stanásica. Tancredo Neves foi de Stanásica, com exposição na mídia, né? Sai de avião de Brasília, vem para São Paulo, traz um médico de Nova York para ajudar a colocar gelo no corpo para conservar a morte de Stanásica, com sofrimento, né? Aliás, na África tem um grupo de jesuítas foi preso lá na África pela tribo indígena e o índio falou para o jesuíta-chefe: você quer mambo ou morte? Ele falou, não sabia o que era mambo, ele preferiu morte, ele não queria mambo. Mambo é uma serpente que mata com muita dor. Então a serpente foi lá, matou, né, o jesuíta. Aí o auxiliar dele, vendo aquilo, o chefe da tribo disse: morte ou mambo? Ele falou: eu prefiro morte. Na morte você terá, mas antes um pouquinho de mambo. Muitas vezes as UTIs propiciam esse sofrimento prolongado, né? Hoje temos a questão aí da cuidados paliativos, né, contra essa visão da eutanásia. Terceiro tipo, ortotanásia, morrer na hora que tiver que morrer, já que a vida, claro que a vida é um dom de Deus, né, pessoal? Nós fomos criar o planeta, o mundo foi criado por Deus para o ser humano, só que o ser humano não reconhece isso. E o sentido da vida é buscar Deus. O homem fica pensando em buscar ter um Rolex de ouro, né? Ou ir para o shopping fazer compras. Vocês estão vendo agora a desnecessidade do shopping, né? Até esqueci que tem shopping. Porque é uma desnecessidade, simplificar a vida, talvez, não é mesmo? Então, ortotanásia seria morrer na hora que tiver que morrer, 90 e poucos anos. Aliás, eu me lembro na minha caminhada que um senhor de 92 anos, que eu tratei muito tempo ele faleceu na casa dele, aqui tinha uma chácara, um senhor de ascendência italiana. Ele morreu e a família me ligou, fui lá ver o que aconteceu, constatei que ele estava morto mesmo. Mas ao redor da cama, todos os filhos e netos e bisnetos ali em volta do vovô falecido, como ele tinha uma vela na mão. Né? Falei, nossa, isso aqui é uma cena da Idade Média, nunca mais vou ver isso, né? Porque a primeira coisa que o vovô passar mal, tira o voo daqui, né? Isso aqui não vai contaminar o lugar, as crianças vão ficar mal impressionadas. Eu me recordo que a filha me trouxe um cafezinho lá na beira do leito, com ele morto, né? Falei, nossa, que coisa humanizada, é uma morte humanizada, ortotanásia, na hora que não há mais o que fazer, não é mesmo? Então, ortotanásia, que seria uma chamada também de para-eutanásia passiva. Alguns chamam a eutanásia de para-eutanásia ativa. Alguém vai lá e mata o outro para parar de sofrer. Ah, papai está sofrendo muito, terminal, vou lá dar uma injeção para eu parar de sofrer, não é para ele parar de sofrer, né? Então, a eutanásia é feita para que o indivíduo pare de ver o sofrimento do outro e não sofra. Na para-eutanásia passiva ou ortotanásia, orto do grego correto, certo? Então, isso é isso que acontece. E a mistanásia, que é a eutanásia social, né? 40 milhões de brasileiros não têm atendimento mínimo à saúde, embora o SUS tenha avançado bastante, tenha feito um trabalho muito bonito no nosso país, mas ainda existe muita miséria, não é verdade? Falta de saneamento básico, né? Então, essa eutanásia social, a mistanásia. Há o suicídio assistido também, proposto pelo Kevorkian, né? O suicídio assistido era um médico que vendia um kit, a pessoa estava lá, comprava o kit e aplicava o erro. Mas o perigo é que as pessoas às vezes estão em depressão. 40% das pessoas têm depressão. É a doença da sociedade moderna, está em depressão. 25% das pessoas entram em depressão e não é a depressão que nós temos assim, uma depressãozinha, entra em depressão profunda, fica 4, 5 anos de depressão. O mundo moderno. Né? A desnatalidade, outro sintoma do mundo moderno. Ninguém quer ter mais filho, colocar filho nesse mundo cão. Não é mesmo? O elogio ao suicídio, pessoas elogiam quando a pessoa quando antigamente havia era uma covardia o suicídio, hoje se faz apologia do suicídio, não é mesmo? A questão da sexualidade também é fácil, nunca teve tanto sexo e tão pouca satisfação emocional. O sexo, para ter satisfação emocional, dá uma vivência do corpo, mas
o que eu tenho observado é uma banalização do sexo há sexo aqui por 1,99 em alguns locais aqui em Campinas, né? Então veja, é complicada essa questão. As drogas, né? Drogas também, que é uma alusão à vida terminar, né? Termina a vida, ou tem prazeres, né, intermináveis, uma frivolização do mundo, violência, mata para furtar um celular, mata os avós para ficar com a pensão do avô, né? Então é uma banalização dessas questões. Então, o suicídio assistido foi proposto pelo Kevorkian. Aliás, há um filme do, como é que ele chama aquele ator, Don't You Know Jack, mesmo que fez o Perfume de Mulher, né, em que ele faz o papel de Jack Kevorkian. Então veja, além de, bom, existem filmes interessantes também, né, Encontro Marcado com o Anthony Hopkins e o Brad Pitt, que o Brad Pitt é a morte, ele vai anunciar, ele tem um encontro, todos nós temos um encontro marcado com a morte, haverá um momento que a morte termina. Mas nós acreditamos na visão Pascal, não é verdade? Quanto a essa visão nihilista do nada, não vale a pena nada, para que estudar? Para que estudar e depois vai morrer mesmo? Né? Vai aproveitar a vida, né? Mas essa visão Pascal que a vida continua, né? Quer dizer, o mundo foi feito para Deus, o sentido da vida é Deus. Mas o homem não acredita nisso, o homem busca o sentido da vida no Rolex de ouro, né? Que quer ter o Rolex, nos bens materiais, a visão, claro que necessitamos de um mínimo, né? Mas será que não há um excesso, não era necessário simplificar essa questão da vida? O Fernando Pessoa fala que morrer é como virar a esquina e nunca mais ser visto. Olha que coisa, a literatura salva a gente. Como é importante a poesia, né? A literatura nos salva. Viver é como virar a esquina e nunca mais ser visto. Olha que visão do poeta, né? Aliás, em Portugal tem um cemitério que chama Cemitério dos Prazeres. É um absurdo chamar isso, mas Nossa Senhora dos Prazeres, Cemitério dos Prazeres. E na cidade de Évora tem lá um ossário, está escrito assim: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Uma visão também, né? É um cemitério, uma igreja franciscana de Évora. Em Roma está escrito: hoje eu, amanhã você, Odimi Crastip. Odimi Crastip. Em Araraquara tem um cemitério escrito lá: hoje eu sou você amanhã. Quer dizer, a morte fica uma visão nihilista, né, de término, mas nós acreditamos. O Jacques Maritain diz que você ressuscita em um átomo de carbono. Veja a fé do Jacques Maritain. Então, para o próximo bate-papo nosso, né, eu gostaria que você já pensasse nessas... fizeram aí a questão da lei das fases da putrefação, né, cromática, gasosa, cromática que aparecendo a mancha verde. Às vezes, 16 a 18 horas após a morte, aparece a mancha verde abdominal na fossa ilíaca direita, essa mancha verde, né, que não é torcida do Palmeiras, o Palmeiras é torcida alviverde, e depois se espalha por todo o corpo. A fase gasosa, 3 a 5 dias após a morte, colicoativa 1 mês, às vezes até 1 ano e meio, né, quando os vermes primeiros vão começar a dissolver o corpo, e a esqueletização, 2 anos e meio, 3 anos, embora eu já tenha visto esqueletização com 6 meses. Então, essas 4 fases da putrefação e as definições das tanásias, né? Eutanásia, distanásia, ortotanásia, mistanásia, já que a sociedade, aliás, há uma hipervalorização da morte, né? Na vida ninguém fala. Nascem 190 mil pessoas no mundo por dia e morrem 90 mil. A cada ano, 86 milhões de pessoas estão presentes no mundo. Isso que já existiram 100 bilhões de seres humanos no planeta, que já faleceram. 100 bilhões. Eu não sei quem é que conta isso, acho que é uma amostragem, né? Mas pensem nessa questão para a nossa próxima questão que faremos sobre esses 4 itens, né? Eutanásia, distanásia, ortotanásia, mistanásia. Tá certo? E no próximo tema trabalharemos com vocês a questão da arma de fogo. 60 mil pessoas no Brasil morrem por arma de fogo. Vivemos uma verdadeira guerra civil,
um país lindo como o nosso, mas de muitas injustiças sociais ainda, né? Ainda bem que a igreja vem educando essa população aqui no Brasil, né? As nossas universidades, né, praticamente as melhores, foram criadas pelos padres. Né? A visão, aliás, quem inventou o Ocidente foi o Império Romano, a igreja inventou o Ocidente, né? Toda a invenção da igreja. E estarmos numa instituição desse porte é substância para continuar tendo alimento para a própria vida, né? Tem entusiasmo com a vida, né? Nesse momento pediu aí para que as coisas melhorem, tá bem? Esse primeiro papo nosso foi um prazer estar com vocês, espero que vocês recebam esse material, me deem retorno para nós tentarmos aí aprender juntos, tá certo? Felicidades, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado.